Neste momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 17. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 17. O tema da mensagem de hoje é Lições de Paulo e Moisés para um ano de vitória, um ano de colheita na fé de Jeová Jiré. Lições de Paulo e Moisés para um ano de vitória, para um ano de colheitas na fé de Jeová Jiré. Efésios, capítulo 1, nós leremos do verso 17 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pai, continue, Deus, falando conosco. Desde, Pai, da oração da abertura, cada cântico, Pai, ministrado. No momento, Pai, de te adorarmos com os dízimos e ofertas, o Senhor tem falado conosco. E eu peço, Pai, continue a falar conosco e use, Pai, a minha boca como canal do fluir do Teu Santo Espírito. Meu Deus, nós somos tão dependentes de Ti, que até para fazermos o Teu querer, nós precisamos que o Senhor se manifeste por meio de nós. Então é o que eu te peço, Espírito Santo. Flua por meio dos meus lábios. Que esta palavra penetre no mais profundo de cada coração. Nós já regamos ela por meio desta oração, para que ela germine, para que ela cresça, para que ela frutifique, para que o seu fruto seja bom e seja um fruto que permaneça na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Paulo foi um grande protagonista depois de Jesus Cristo no Novo Testamento. E Moisés, juntamente ali com Abraão, Davi e Isaías, são os grandes protagonistas do Antigo Testamento. Mas Moisés, ele teve um privilégio que nenhum outro homem teve, que foi de ser o grande legislador da nação criada pelo próprio Deus. Até hoje Moisés é considerado o maior legislador da face da terra. Eu mencionei aqui, quando eu falei sobre a liberdade de culto, eu mencionei a Constituição de 88. Eram 513 deputados constituintes, mais 81 senadores. Moisés, Deus deu a ele pessoalmente toda a lei mosaica. Então toda a estrutura legal, organizacional da nação de Israel, Deus deu para a pessoa de Moisés. Até hoje ele é considerado o maior legislador da face da terra. A grande base, nós temos vários advogados aqui na igreja. A grande base do direito brasileiro é o direito romano. E a base do direito romano é a lei mosaica. É a lei mosaica. Foi uma das primeiras vezes
em que se organizou em pequenos detalhes, direitos, deveres, o papel de cada cidadão dentro de uma sociedade. E isso se fez por quê? Porque Deus estava formando uma nação para si. Agora, amados, um Deus que quer abençoar uma nação, quando ele passa essa legislação dessa nação, ele está passando também ali segredos espirituais de que se nós vivermos daquela maneira, nós poderemos colher os frutos que ele tem para cada um de nós. Entende? Num trabalho de jovens que nós tivemos aqui o ano passado, eu ministrei uma palavra aonde eu disse que me incomodava muito, às vezes, quando eu ia em alguns retiros de jovens, em alguns trabalhos de jovens, e todo o trabalho, todo o retiro se resumia em palavras de vencer o pecado. Aonde reduziam a importância do jovem só esse papel de vencer o pecado. Parece que a única coisa que o jovem tinha para fazer na vida era vencer pecado. Quando a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, amados, nós não podemos reduzir a nossa relação com Deus somente a uma relação de lutar contra o pecado. É muito pouco para uma relação de pai e filho. É muito pouco para uma relação de Deus Supremo e os seus escolhidos. É muito pouco para uma relação de um Deus que optou, como lembramos hoje por meio da Santa Ceia, optou de se despir da sua glória no céu e vir habitar no nosso meio. Será que Jesus ia fazer tudo isso para a gente ter uma relação que se limitava a lutar contra o pecado? Não. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus contém muito mais para as nossas vidas. A palavra de Deus é um manual de vida. Manuel é ele, né? É um manual de vida e conduta. É um manual, é um GPS para alcançarmos o que Deus sonhou para a nossa vida. E aqui Paulo, ele está ensinando aos moradores da ilha de Éfeso como viver o que Deus quer. Tanto que isso era a oração diária de Paulo por aqueles irmãos. E ele começa nos ensinando o que pedir. Amados, a Bíblia diz que algumas pessoas pedem e não recebem porque pedem de maneira equivocada. O que pedir primeiramente para Deus? O que pedir? Aqui Paulo, ele nos ensina primeiramente o que pedir. Veja que Paulo diz: eu peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que dê a vocês, em primeiro lugar, espírito de sabedoria. Amados, eu e você precisamos, para viver um ano de vitória, um ano de grandes colheitas, pedir a Deus espírito de sabedoria. Porque, amados, qualquer coisa, seja ela boa ou ruim, sem sabedoria, ela se torna péssima. Quem aqui considera o seu automóvel uma bênção para você? Eu também. Mas quem já viu alguém se matar na condução de um automóvel? O que faltou? Vamos condenar o automóvel agora? Não. Faltou a sabedoria no uso daquilo que é bom. Quem aqui gosta de ter internet no seu celular aí? Seja sincero. Né? Todo mundo gosta. Né? Virou até patologia da psicologia, da psiquiatria, agora vício em internet. Todo mundo gosta de ter uma internet. Mas quem já ouviu falar de casamento que acabou por mau uso do WhatsApp aqui? É ruim ter uma ferramenta de comunicação? Não. Ruim é não ter sabedoria para usar. Por isso, Paulo começa nos ensinando, amados,
Se você quer ter um ano de grande colheita, você precisa ter sabedoria, porque a sabedoria te ensinará até semear corretamente. Semeando corretamente, você colhe bons frutos, porque a Bíblia diz, não se engane o homem, ninguém zomba de Deus, aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Eu não posso plantar jiló e orar e jejuar para colher laranja-lima. Eu vou colher jiló, porque a semente determina a espécie do fruto. Então, amados, para termos um ano de vitória, para que verdadeiramente o seu 2018 seja melhor, o melhor ano da tua vida até hoje, que melhor que ele, só os que vierem depois se Jesus não voltar. Porque se Jesus voltar, eu não quero você aqui não, amado. Vai ser muito melhor lá no céu a gente. Mas se ele não voltar, que melhor que 2018, só 2019, depois melhor que 2019, só 2020. Mas para que 2018 seja verdadeiramente o melhor ano da tua vida até hoje, você precisa pedir a Deus espírito de sabedoria. Sem sabedoria nós não podemos, amados, viver um bom ano. Sem sabedoria a gente passa os pés pelas mãos. Sem sabedoria a gente sabota o próprio crescimento. A gente sabota o próprio milagre. A gente sabota a colheita. Sabota a colheita. A segunda coisa que Paulo nos ensina a pedir é espírito de revelação. E aqui, amados, eu quero deixar bem claro, ele não está falando adivinhação. Quem está entendendo? Tem gente que confunde revelação com adivinhação, ficar adivinhando a vida dos outros. Aonde tinha uma adivinha, esse mesmo Paulo foi preso porque expulsou o demônio de adivinhação daquela mulher. Que tinha um povo lucrando com as adivinhações dela. Uma vez falaram para mim, pastor Jackson, traz fulano para pregar aí. Vocês já repararam que aqui quase não vem pregador de fora. Porque se eu não posso, amado, conhecer a vida da pessoa, eu não vou pôr ela aqui para alimentar você. Entende? Porque assim como um pai zela pelos seus filhos, eu tenho que zelar por vocês. Porque eu vou ser cobrado por vocês. No dia do juízo, a primeira pergunta que Deus vai fazer para mim é: cadê a mulher que eu te dei? A segunda pergunta que ele vai fazer para mim: cadê os filhos que eu te dei? E a terceira é: cadê o rebanho que eu dei para você cuidar? Eu tenho que ter responsabilidade com vocês. Mas falaram: traz o fulano. Eu falei: o que é que ele tem de tão especial? Nossa, pastor, ele consegue falar até o número do RG das pessoas. Eu falei assim: mas e daí? Eu não preciso de ninguém para me lembrar do meu número de RG, eu já sei faz tempo. Eu não preciso de ninguém para me lembrar do número do meu CPF. E outra, nós não vamos abrir crediário aqui na igreja? Por que você precisa lembrar seu CPF e RG aqui? Entendeu? Veja, amados, mas a pessoa que veio me falar para convidar esse pregador, ele veio na maior das boas intenções. Por quê? Porque ele estava impressionado com a adivinhação. Não entendendo a diferença de adivinhação e revelação. O que é o espírito de revelação, amados? É o espírito de discernimento. É você sair de manhã para viver o seu dia, a sua labuta diária ali, e o Senhor revelar a você se há perigos diante de ti, e você poder viver o que está lá em Provérbios: o avisado vê o mal e desvia dele. Porque Deus te ama e te mostra o perigo adiante de você, porque como um pai que te ama, amados, ele prefere te livrar do que ter que te socorrer do mal. Entende? Eu não conheço um pai que ama o filho, que quer socorrer um filho num incêndio. Ele prefere manter o filho longe do fogo. E assim é o nosso Deus. Então você precisa pedir para Deus neste ano espírito de revelação. Para Deus revelar para você com que espírito as pessoas, a Bíblia chama isso de discernimento de espírito. Com que espírito as pessoas se aproximam de você. Entende? A Bíblia diz que existe o homem mau
e que ele não dorme se não fizer tropeçar o bom. Está na Bíblia isso. Com que espírito as pessoas se aproximam de você? Você precisa ter essa revelação para não confiar nas pessoas erradas, para não fazer o que a Bíblia diz, entregar pérolas aos porcos. Porque algumas pessoas, amados, você vai, se não tiver espírito de revelação, você vai entregar coisas importantes da tua vida. E elas vão pegar coisas importantes da tua vida e sacudir na lama. Porque é o que o porco faz. Você pode passar, meu amado, perfume azarro num porco. Você pode dar banho nele com sabonete Febo francês, aquele preto mesmo, aquele que é caríssimo. Custa quase 1.000 euros. A hora que você soltar o porco, ele vai voltar à lama. E se você colocar uma joia preciosa no focinho do porco, só vai servir para esfregar na lama e na lavagem. Você precisa pedir para Deus espírito de revelação. Espírito de revelação. Entende? Revelação de que passo dar, de que direção tomar, quando avançar e quando regressar, quando acelerar e quando parar. Porque quando os nossos passos são guiados pelo Senhor, Ele confirma os nossos passos. Ele confirma os nossos passos. Então precisamos pedir para Deus espírito de sabedoria. E a terceira coisa que Paulo nos ensina a pedir é pleno conhecimento. Amados, pleno conhecimento se dá de duas maneiras. Buscando, e outra, tendo quem te explique. A Bíblia diz assim: como crerão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explique? A Bíblia diz que Filipe encontrou com o eunuco etíope e ele estava lendo as escrituras e perguntou para ele: entendes o que lê? Ele falou: não, ninguém quis me explicar até agora. E quando Filipe gastou um tempo e explicou para ele, ele virou: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Olha só, amado, quando a gente recebe pleno conhecimento, a gente inclui Jesus em tudo na nossa vida. A gente inclui Jesus em tudo na nossa vida. Conta os relatos históricos que a missão batista no século XVII mandou alguns missionários para a Etiópia. Até então não tinha registro de missionários cristãos na Etiópia. Eram os primeiros. E quando eles chegaram numa determinada região da Etiópia, eles encontraram ali cruzes e todos mencionavam Jesus Cristo e se diziam cristão. E eles foram buscar os registros históricos. Como é que podia, numa região tribal da Etiópia, distante da capital, como que podia ter cristãos ali se não havia registros de missionários trabalhando ali? A conclusão que eles chegaram é que aquela era a região onde o eunuco vivia. Ele voltou para sua terra depois de ser batizado. E ali ele pregou e semeou a semente do evangelho. Porque alguém explicou para ele. Ele obteve pleno conhecimento. Ele pôde multiplicar o conhecimento que teve. Amados, você precisa pedir para o Espírito Santo abrir o teu entendimento. Mas você precisa ler a palavra de Deus. Não tem como ele abrir o teu entendimento seu se você não ler. Se você não ler, crie o hábito diário da leitura da palavra de Deus. Pastor, eu não gosto de ler. Amados, nós estamos na geração mais fácil. E por ser a geração com mais facilidades, é a geração que menos faz. Hoje, se você não gosta de ler, amado, os aplicativos de celular da Bíblia, você dá play, o cara lê para você. O homenzinho que mora dentro do seu celular vai ler a Bíblia para você. Né? Assim é a maneira mais fácil que a gente explica para as crianças lá em casa.
né? Mas, amados, não deixa de ler, ouvir, de receber a palavra de Deus, pedindo para Deus que te dê pleno conhecimento dele. E ele vai abrir, amado, como diz aqui, os olhos do teu coração serão iluminados e você enxergará o que precisa. Não é só os olhos físicos, mas os olhos do coração, os olhos da alma serão iluminados. Agora, para que pedir isso? Paulo continua explicando. Cutuca quem está do lado disso. Para quê? Para que eu preciso de sabedoria? Fala. Para que eu preciso de revelação? Para que eu preciso de conhecimento? Por que eu preciso de um coração iluminado? Olha, tem gente que está com preguiça de falar isso, imagina de ler então. Né? Só para descontrair um pouco aí. Para quê? Paulo continua. A fim de que vocês conheçam a esperança. Oh, amados. Que coisa linda é ter esperança. Que coisa linda é ter esperança. Que coisa triste é alguém que perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Mas que coisa linda é ter esperança, né? É poder entender que Deus tem um amanhã para mim. Que se porventura eu estou chorando, Ele me dá a esperança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando o sol amanhece. É ter a esperança que não exista uma só tempestade que não seja seguida de uma bonança. Não existe uma só noite escura que não seja seguida de um dia iluminado. Como é lindo ter esperança. Mas quando eu peço para Deus sabedoria, revelação, conhecimento, para que Ele ilumine os olhos do meu coração, Ele permite que eu enxergue a esperança. Amados, nós estamos aqui ao primeiro domingo do ano, falando das bênçãos que nós vamos colher, da vida maravilhosa com Deus que nós vamos viver. Pastor, não vai ter problema? Terá, amados, eu não vou mentir para você. Ninguém está aqui para te enganar, ninguém está aqui para te vender uma fé utópica, ninguém está aqui para falar conto da carochinha para você. Mas uma coisa eu te garanto, quando os problemas virem, eles já virão com a solução que Jesus já reservou para você. Essa é a nossa esperança. Porque a Bíblia que eu creio e que me apresenta Jesus diz que Ele não permite que nem eu e nem você vivamos desafios maior do que nós possamos vencer. Como é lindo ter esperança, amado. Como é lindo ter esperança. E é isso que quando nós buscamos Deus, nós recebemos. Depois ele diz, para que vocês conheçam as riquezas da sua herança. Diga assim, eu sou herdeiro. Herdeiro de Deus. Amados, tem uma herança para mim e para você. Nessa vida e na vindoura. Oh, amados, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho esperança para viver aqui. Mas eu tenho esperança para depois que eu morrer. É só Jesus que pode dar isso. Uma esperança para essa vida, mas uma esperança para depois dela. Que coisa maravilhosa. Eu não preciso temer nada. Porque se acabar aqui, o que vem depois é ainda melhor. Que esperança extraordinária. E ele continua dizendo, para que você conheça também a incomparável grandeza do seu poder. Olha para sua mão direita, olha. Diga assim, Senhor Jesus, me mostre a incomparável grandeza do teu poder. Que aonde eu colocar as minhas mãos, o teu poder se manifeste. O mal caia. As barreiras caiam. As cadeias se rompam.
os grilhões se tornem nada, a cura se manifeste, a libertação se manifeste, a salvação aconteça por meio de mim, em nome de Jesus. Amados, é incomparável grandeza do poder de Deus. Esse poder é para mim e para você. E Paulo nos ensinou. E isso, ele também diz que nos levará a conhecer a sua poderosa força. A sua poderosa força. E eu quero passar para Moisés agora. Você não precisa abrir, depois você lê. Em Número, capítulo 10, do 29 ao 36, diz assim: Então Moisés disse a Robabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. E ele respondeu: Não irei. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansar. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia. Sempre que partiam de um acampamento, sempre que a arca partia, Moisés dizia, sempre que a arca parava, ele também dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Amados, aqui a gente entende o que é conhecer o poder e a força de Deus. Um povo que era escravo, agora está caminhando para a terra que Deus havia prometido para eles. E Deus promete tirar todos os inimigos da sua frente. Fazer cair todas as barreiras da sua frente. A nossa oração, amados, é para que todos se convertam e venham caminhar conosco. Mas se alguém não quiser, que tenha a inteligência de não se tornar seu inimigo. Porque a palavra de Deus está dizendo que a força do nosso Deus se manifestará em seu favor. Quando você caminhar, o Deus de Israel irá na tua frente. A arca representa a presença de Deus. Representa a presença de Deus. Veja que eles não abriam mão da presença de Deus, por isso a arca ia na frente. Eles não abriam mão da proteção de Deus, por isso menciona aqui que a nuvem ia de dia fazendo sombra para eles, e à noite tinha uma coluna de fogo para aquecer o acampamento. Amados, não abra mão neste ano da presença de Deus e da proteção de Deus, porque serão chaves para um ano de vitória para mim e para você. Não se afaste, não pise fora da faixa um dia sequer na sua vida. Mas lute para que a presença de Deus e a proteção de Deus seja uma constância na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua carreira, na sua saúde, em tudo que compõe a tua vida. Porque a promessa de vitória passa pela presença de Deus e pela proteção de Deus nas nossas vidas. Pela presença e a proteção de Deus na nossa vida. Moisés aqui ele ensina 2 coisas importantes. Quando ele chama aqui Robabe e fala: você é que sabe aonde a gente pode acampar no deserto, você tem o conhecimento. Moisés está ensinando eu e você. Se queremos ter um ano vitorioso, precisamos nos cercar de quem acrescenta na nossa vida. Para de carregar peso morto, amados. Para de carregar gente âncora. Sabe o âncora que só te puxa para baixo?
Ore por eles. Busque a Deus por eles. Mas não fique carregando peso morto. Cerque-se de quem pode acrescentar na sua vida. Cerque-se de quem te leva para mais perto de Jesus. Cerque-se para quem te leva para mais perto do teu sonho. Entende? Entende? Se você quer ter um casamento abençoado, você não pode se cercar de homens que não valorizam a esposa. Você não pode se cercar de colegas e amigos que adulteram, que tratam a esposa como se fosse descartável. Você tem que se cercar de pessoas, amados, que edificam a tua vida, que te levam para o pleno conhecimento da presença de Deus. Eu fiz um tratamento médico no final do ano passado e eu comentei com a pastora. De repente eu estou ali sentado, estão duas enfermeiras trocando ali o lençol da cama. E eu escuto a conversa de uma assim: olha, está muito difícil viver com ele. E eu escuto a resposta da outra: aproveita que está no final do ano, minha filha, que vai ter um monte de festa, já descarta logo. Tá assim de homem por aí, ó. Eu falei: ah, capeta, você entrou aqui no meu quarto. Cão do inferno, agora tu vai levar umas porradas. E eu falei: Deus, faz essa doida sair daqui. E aí a má influência afastou, eu virei para outra, eu falei: filha, você me permite eu me intrometer na sua vida? Porque eu tenho que pedir permissão. Ela falou sim, eu falei: eu sou pastor. Ela parou tudo e olhou para mim: eu sou desviada. E eu falei: filha, que conselho doido é esse que você estava recebendo? Eu falei: você vai fazer o seguinte, você ama seu marido? Você é uma mulher decente? Porque eu tinha que perguntar também, às vezes é uma piriguete, né? Que roda a baiana por aí, né? Falei: você é uma mulher decente, você ama seu marido? Ela falou: amo, pastor. O que está acontecendo é isso. Falei: filha, você vai fazer um jejum amanhã pelo teu marido. E você vai procurar a igreja mais perto da tua casa. No dia que eu tive alta, ela correu lá no meu quarto, quando a enfermeira-chefe falou que eu tive alta. Ela correu: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Falou: o quê? Eu jejuei, eu fui na igreja, e meu marido aceitou ir comigo domingo. Eu vou lutar pela minha família, pastor. Mas, amados, aquela moça estava se cercando de curva de rio. Se cercando de quem queria ver a desgraça do lar dela. Talvez alguém que não conseguiu salvar o próprio casamento estava querendo destruir o dos outros. A maldade existe no mundo, amados. Senão Jesus não precisava ter morrido e ressuscitado para vencer o mal. A maldade está aí. Você precisa se cercar das pessoas certas, que podem contribuir com a tua caminhada com Deus e com a caminhada dos teus sonhos e objetivos. Você está fazendo uma faculdade, se afasta daqueles colegas que te chamam para ir para o barzinho. Porque quando você tomar uma DP, eles não vão pagar a sua DP. Quando você reprovar de ano, eles não vão pagar o ano que você perdeu. Eles não vão conseguir retribuir na tua vida um ano perdido, amados. E um ano é muita coisa para se perder. Se afaste das pessoas erradas. Moisés estava levando com ele as pessoas certas. Só que é o seguinte também. Quando alguém te abençoar e te ajudar, seja grato e generoso. Tem gente que parece sanguessuga, é só dá. Olha o que Moisés diz. Se você vier conosco, nós vamos partilhar com você todas as coisas boas que Deus nos der. Se alguém te ajudar a chegar na vitória, meu irmão, quando a vitória chegar, abençoa a pessoa. Estou nem falando de dízimo, da casa de Deus, isso aí é chover no molhado. Isso aí está na Bíblia, amados. Eu acredito da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não acredito em nada. Entendeu? Não estou falando disso, estou falando de você ser grato com a pessoa que vai te ajudar. Entende? Tem gente que sabe pedir para a mãe, mas não sabe dar um presente para a mãe. Acha que a mãe tem obrigação. Tua mãe não tem obrigação nenhuma não, filho. Olha na natureza, é que o ser humano ainda é racional. Na natureza os bichos criam e chutam já para você sobreviver sozinho. Não é assim? Né? O canguru carrega 2 anos na bolsa, mas também quando sai não quer nem saber mais.
E você tem que dar graças a Deus, você mora no Brasil, porque se fosse na Europa, meu irmão, o garoto fez 17 anos, o pai fala assim, e aí, você vai morar onde? Vai tomar teu caminho, cara. Já me deu despesa demais. Entendeu? Mas tem gente que pede as coisas para a mãe, para o pai, mas não sabe falar um muito obrigado. O pai investe na educação do filho a vida inteira. O filho arruma um bom emprego, não põe R$1 dentro de casa. Gasta com os amigos, com a namorada, gasta com tudo, mas não tem coragem de pôr R$1 dentro de casa, depois quer ser abençoado. Não é grato, amados. Deus diz que ele só abençoa um coração grato. Seja grato. Pede ajuda de um amigo para arrumar um emprego, o amigo indica para o emprego, não paga nem uma pizza para o amigo, pão duro. Mão de vaca. Dá um presente, agradeça. Está aqui, olha o que Moisés falou, amados, é ensinamento bíblico. A Bíblia diz que o presente conquista até o coração do rei. Imagina de quem não é rei. Entendeu? Se conquista até o coração de um rei que tem tudo, imagina de quem não tem tudo. Moisés disse, se você vier conosco e nos ajudar, nós vamos partilhar com você todas as coisas boas que Deus fizer. Então, amados, retribua quem faz o bem para você. Entendeu? Seja grato, seja um bom amigo. E você vai ver que vai chover gente querendo te abençoar. Entendeu? Porque as pessoas vão falar, ih, aquele ali tem um coração grato. Olha como é que ele trata a mãe dele. Olha como é que ele trata o pai dele. Olha como ele trata os filhos. Entendeu? Seja grato. E para fechar, você precisa saber quem é Deus. Tanto Paulo quanto Moisés deixaram claro quem era Deus na caminhada deles. Mas eu quero fechar com o versículo de Jó. Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra e pela tua instrução. Querido Deus, ajude-nos a aprender com as lições de Paulo aos Efésios e com a lição de Moisés no meio daquele deserto. Ensina-nos, meu Pai, a buscar em Ti sabedoria, revelação, conhecimento. Dê-nos, Pai, um coração iluminado por Ti. Ajude-nos a entender e conhecer a esperança que temos em Ti, para que nada aflija o nosso coração, para que nada nos entristeça. Ajude-nos, Pai, a entender a riqueza da Sua gloriosa esperança e herança. Ajude-nos, meu Pai, a conhecer a grandeza do Seu poder, que é incomparável, e a Sua força, Pai, que é poderosa. Meu Deus, se coloque acima de tudo e todos na nossa vida. Nós entregamos o pleno domínio ao Senhor. E Pai, ajude-nos, meu Pai querido eterno, a viver cada dia na Tua presença. Não abrindo dela mão nem um dia sequer. Ajude-nos, meu Pai eterno, a viver sob a Tua proteção, Pai. Que a Tua nuvem habite sobre nós, Pai. E nós sempre apresentamos motivos para que ela continue conosco. E ajude-nos, meu Pai, também a nos cercarmos daquele que nos ajudarão a chegar mais perto de Ti, nos ajudarão, meu Pai, a viver os Teus sonhos. E que ao encontrarmos vitória, Pai, saibamos ser grato e retribuir aqueles que nos ajudam também. No seio da família, no seio das amizades, no seio da igreja, meu Pai. Ensina-nos, Pai, aqui como Moisés ensinou, a ser grato e compartilhar as bênçãos e as vitórias, Pai. E, meu Deus, que 2018 verdadeiramente seja, Pai, um ano de grandes colheitas para cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. E que esta palavra de Jó se cumpra sobre cada vida, Pai. Porque o Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos Teus planos para nós será frustrado, Pai. Em o nome poderoso de Jesus.
Amém e amém, Jesus.